Bom dia! Eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida criativa fazendo patchwork, ainda que nunca tenham costurado. Hoje eu começo uma série de lives para falar sobre os atalhos e os obstáculos que podem levar o nosso aprendizado mais rápido no patchwork ou então às vezes limitam a nossa crença de que podemos fazer patchwork ainda que nunca tenhamos costurado. O tema de hoje é: eu não sei costurar, será que eu consigo fazer patchwork? E essa é uma grande crença que as pessoas têm em relação ao patchwork. Muitas pessoas me perguntam se é possível, se você nunca costurou, nunca sentou numa máquina de costura, fazer patchwork. Porque patchwork é uma técnica que usa a máquina de costura. Nós vamos falar sobre isso, espero que você fique comigo até o final, porque você vai ver como você pode superar e como a gente pode trabalhar esse obstáculo que talvez você tenha na sua jornada. Por que as pessoas pensam assim? Porque como o patchwork fala de costura, as pessoas pensam que você precisa ter grandes habilidades na máquina de costura. E vem alguns trabalhos de patchwork avançados, trabalhos que trazem uma ilusão de ótica, que trazem um desenho muito elaborado e pensam: será que é possível, se eu não sei nem colocar a linha na agulha, se eu não sei nem pregar um botão? Que isso é um obstáculo que você pode superar com pequenos passos, com coisas simples. Por quê? As pessoas, elas olham pro resultado final, elas olham para os trabalhos de patchwork e esquecem que você não começa fazendo um trabalho avançado. Que quando você começa a fazer patchwork, você não começa fazendo trabalhos de ilusão de ótica, de perspectiva. Você começa fazendo um trabalho simples. É a mesma coisa, você olha um piloto de Fórmula 1. Vamos falar do nosso querido e saudoso Ayrton Senna. Você vê o que ele faz na chuva, como ele anda de carro, você fala: caramba, eu nem sei dirigir, eu nunca vou fazer isso. Você nunca vai andar daquele jeito, você nunca vai dirigir um carro daquele jeito, porque você está olhando uma cabeça de quem nem dirige. Mas ele, quando nasceu, ele não era piloto, ele não nasceu piloto de Fórmula 1. Ele se tornou um piloto de Fórmula 1. Então você percebe que quando você olha a jornada lá na ponta, quando você olha você se projeta em um momento em que você não conhece, a chance de você se identificar e conseguir se imaginar naquele ponto é muito pequena. Então o que a gente faz? Quando a gente conhece, por exemplo, você que não sabe costurar e quer fazer patchwork, você precisa primeiro entender qual que é o seu momento nessa jornada. O que você realmente não sabe fazer? Você não sabe fazer trabalhos elaborados ou você não sabe identificar, não sabe nem ligar a máquina de costura? Então quando você primeiro se coloca em uma situação em que você avalia o seu conhecimento, a partir daí você tem que traçar uma rota para você chegar no seu objetivo. E eu te digo, sim, é possível sim. Alguém que nunca costurou, alguém que nunca mexeu numa máquina de costura, e não importa a idade. Você tenha 15 anos, que você tenha 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80, não importa. O que importa é só a sua disposição em aprender. E eu digo até 10 porque eu dava aula de costura para crianças e minha aluna mais nova ia fazer 5 anos de idade. É claro que a habilidade motora não está madura, então você tem uma certa habilidade a desenvolver motora para depois desenvolver a habilidade na máquina de costura. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de alguém que hoje faz patchwork, dá aula de patchwork, fala com vocês e que nunca tinha costurado.
Eu, quando fui fazer patchwork, eu nunca tinha costurado na minha vida. E fui fazer patchwork porque precisava fazer o enxoval da minha filha. Eu não tinha dinheiro, eu era faz-tudo na minha empresa e eu precisava fazer, ela ia nascer e eu queria, minha mãe dava aula de patchwork e eu precisava fazer o enxoval dela. E aí, minha ideia, como eu nunca tinha costurado, não era nem fazer o enxoval, era fazer alguma coisa só para estimular minha mãe para fazer o enxoval, porque eu acreditava que era muito difícil. Eu olhava minha mãe fazer coisas lindas, trabalhos elaborados e falava, meu, eu nunca nem costurei. Vou demorar, sei lá, meses. Vou demorar muito tempo para fazer patchwork. E na verdade, quando eu comecei a fazer, eu me encantei de uma forma. Eu me apaixonei tanto pelo pé de cama e descobri que eu não precisava fazer corte e costura, que eu não precisava ser uma costureira para aprender a fazer patchwork. Existem técnicas específicas para o patchwork. Existem formas diferentes do corte e costura que a gente vê na televisão, de costureiras, de ateliês de costura. Eu imaginava que eu precisava saber tudo isso para fazer. E não, que existem técnicas específicas que fazem você aprender a costurar sem nunca ter costurado. Você só precisa ter boa vontade. E é claro, uma máquina de costura pode ser simples, não precisa ser uma máquina elaborada, não precisa ser uma máquina super moderna, você não precisa ter uma máquina de última geração digital. Não, você pode costurar com a sua máquina simples, aquela máquina Singer da avó que tá lá naquele cantinho reservada para um momento especial. Chegou a hora, né? Então você pode sim, é possível sim, alguém que nunca costurou fazer costura. E agora eu vou falar para vocês o jeito errado que as pessoas começam. Bom dia, Sandra. O jeito errado que as pessoas começam para fazer patchwork e o que leva elas a acreditarem que se elas não sabem costurar, elas não sabem fazer patchwork. Primeiro que assim, você sem conhecimento nenhum, sem você nunca ter costurado, você pega um tutorial de uma peça complexa e quer reproduzir. Isso é o primeiro erro. Você vê uma peça linda na internet que você quer fazer, você não sabe o grau de dificuldade, você nunca sentou na máquina de costura, você não conhece a sua máquina de costura, você não conhece os pontos da sua máquina de costura e daí você... Bom dia, Selene. E daí você quer fazer aquela peça. Daí você não sabe como cortar, você corta com o material errado, você corta na dimensão errada, você não consegue fazer o esquadro correto das peças de patchwork, e daí você tem um resultado ruim, você tem uma peça distorcida, e daí você fala, eu fiz o patchwork que eu fiz não deu certo porque eu não sei costurar. Entendeu? Isso é isso que faz você acreditar que porque você não sabe costurar, você não vai fazer patchwork. Porque você começou do caminho enviesado. Agora, qual que é a forma correta de você aprender a fazer patchwork? Primeira coisa, conhecer a sua máquina de costura. É o primeiro passo. Você não consegue dirigir se você nunca entrou num carro. Você não consegue andar de bicicleta se você nunca subiu na bicicleta. Então você não vai fazer uma maratona de ciclismo se você nem subir na bicicleta, você subiu. Então antes de começar a querer fazer uma peça de patchwork, o ideal é que você conheça a sua máquina. Que você saiba como passar uma linha na sua máquina, que você conheça os pontos da sua máquina, que você saiba os botõezinhos para que servem. Então isso é muito importante para que você entenda o ambiente que você está trabalhando. Imagina só, você vai fazer um risoto, você nem sabe que arroz você usa para o risoto. Você nem sabe como que cozinha esse arroz do risoto. Você nem sabe o que você coloca no risoto, mas você quer fazer o risoto. Daí você pega o arroz que você tem na sua casa, que você usa normalmente. Você fala, eu vou fazer um de frango. Coloco o frango em qualquer momento
daquele prato. E daí no final você fala, nossa, risoto é tão sem graça, risoto é uma comida tão... não gostei. Não gostei de comer risoto. Não gosto de risoto. E daí você comeu um projeto de risoto, você não comeu risoto, entendeu? Você não... O arroz é diferente, o ponto de cozimento é diferente, a preparação é diferente, a mistura dos ingredientes é diferente de um arroz, um arroz temperado com carne, com frango, coisas assim. E daí você vai achar uma vida inteira que você não gosta de risoto porque você nunca comeu um risoto. Você comeu um projeto de risoto. Então você pode achar a vida inteira que você não sabe fazer patchwork, que você não pode fazer patchwork, que você não consegue fazer patchwork, porque você não aprendeu a fazer patchwork da forma correta. Você nem sabe usar sua máquina de costura. Entende? Então, a ansiedade às vezes faz com que a gente atropele, coloque os pés pelas mãos e não entenda a forma correta de começar a arte, de olhar a arte. Porque o patchwork, eu acabei falando de tudo e não aterrissando todo mundo, né? O patchwork não é simplesmente juntar um monte de retalho. Existe uma diferença entre colcha de retalhos e patchwork. A colcha de retalhos, ela é o embrião do patchwork. Foi aí que tudo começou, porque o patchwork ele é muito antigo. O primeiro registro do patchwork é lá do tempo do faraó, para você ter uma ideia. Mas ele se desenvolveu como técnica, ele se desenvolveu como arte no começo do século passado, no começo de 1900. Por quê? Porque com a escassez das guerras e com a industrialização, sobrava muito retalho e tinha pouco recurso, porque a gente estava num período de escassez. E daí as artesãs, as tecelãs as costureiras começaram a usar esses retalhos. Fazendo peças maiores, porque não tinha escassez de tecido, sobrava um monte de retalho e ia jogar no lixo. Se você estava precisando de material, não. Então elas começaram a juntar os restos dos tecidos. E daí sobrava tira, sobrava quadrados, sobravam pedaços de tamanhos diferentes, e elas foram desenvolvendo técnicas para usar com as tiras, para usar com os pedaços maiores, e isso foi desenvolvendo a criatividade dessas artesãs. E elas foram criando blocos geométricos a partir dos retalhos que elas tinham. E foram criando os blocos que hoje a gente conhece como cabana de tora, como Nine Patch Block, como catavento, e aí foram. Que são blocos em tiras, blocos em quadrados, blocos em diagonais. E elas foram desenvolvendo técnicas e o trabalho foi ficando bonito. Elas foram tendo um resultado surpreendente. E isso fez com que elas parassem de desenvolver só com os retalhos e passassem a pensar em desenhos geométricos. Quando isso passou a ser visto de uma forma valorizada e as pessoas começaram a procurar. Então foi assim que começou o patchwork. A colcha de retalhos, na verdade, esses retalhos que elas começaram a trabalhar deram início à ideia de se formar uma arte com essas peças. E essa arte se chama patchwork, porque é patch de pedaço e work de trabalho com pedaços. E foram desenvolvendo técnicas para criar desenhos geométricos. Então hoje, na nossa atualidade, o patchwork, ele pouco se remete a só retalhos. Na maioria das vezes, se você faz patchwork como eu, você vai numa loja e compra 2 metros de tecido ou mais, porciona em pedaços esses metros inteiros para fazer trabalhos coordenados. Então a gente pega o tecido inteiro e reparte, não pega mais o pedaço e transforma em tecido, porque hoje a gente já desenvolveu outras técnicas. Então, essa ideia de que é só juntar retalhinho, então não precisa de técnica, é que faz essa crença
de uma forma errada, esse entendimento errado da técnica é que faz você imaginar que você não vai conseguir fazer patchwork. Mas a técnica, ela não é óbvia, não é intuitiva, né? Mas você sendo direcionada, você sabendo o caminho certo para você fazer, você consegue, porque é uma questão de entender a jornada, entender o caminho, entender em que momento você faz o quê. E daí você consegue fazer patchwork sim. Agora, eu quero te deixar alguns exercícios, algumas ideias para você começar a fazer, entender essa jornada, para que você se sinta motivada a fazer patchwork. A primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua máquina de costura, saber qual que é a sua máquina de costura, conhecer. Então, eu faço o convite para você olhar a sua máquina, ligar a sua máquina, procurar cada botão para que serve, explorar a sua máquina de costura. Só você conhecendo a ferramenta que você tem é que é possível você fazer costura. Se você não conhece a sua máquina de costura, você realmente vai ter dificuldade. Então faz isso. Liga a sua máquina, aprende. Existem tutoriais na internet de como passar linha na sua máquina de costura, dependendo da sua máquina, porque cada uma tem uma máquina, existem várias marcas. Então, se você não sabe passar, procura um tutorial. Se você não encontrar, manda um recado para mim, eu te ajudo a encontrar o caminho da sua máquina de costura. Coloca a linha, coloca a sua máquina para funcionar e daí você vai pegar um pedaço de tecido dobrado. Quem é minha aluna já fez esse exercício, mas se você ainda não é fácil. Você só coloca um pedaço, um tecido dobrado, ele precisa estar em duas partes. Você faz linhas, você pega a sua régua, pode ser uma régua escolar mesmo. Você faz a sua linha, traça várias linhas e usa todos os pontos da sua máquina. Testa todos os pontos da sua máquina. Faz um quadrinho com uma escalinha de pontos, usa todos os pontos da sua máquina. Aí você vai treinar a habilidade de costurar em linha reta, que é a primeira costura que você vai fazer no patchwork, são as costuras retas. Então você vai treinar o seu manejo, a sua habilidade. Quando você terminar o último ponto, você vai olhar o primeiro e você vai falar: nossa, a linha saiu tão torta no primeiro, olha como já tá bonitinha. E é assim mesmo, porque treino faz a gente chegar na excelência. Então você vai treinar todos os pontos da sua máquina. Isso vai te dar dois resultados. Primeiro deles, você vai conhecer a sua máquina e vai aprender a ter habilidade com ela, acelerar o ponto, principalmente os pontos decorativos, porque você não consegue trabalhar um ponto decorativo se você não tiver uma habilidade, se você nunca costurou a máquina, porque a agulha dança e você ficar dançando junto, o ponto sai todo torto. Então você vai ver que você vai aprender a seguir a sua máquina. Você vai fazer os pontos, vai conhecer os pontos da sua máquina e vai ganhar nessa brincadeira, porque você vai descobrir coisas bonitas, pontos que você nem conhecia, que você nem sabia, e você ainda vai conseguir habilidade. E depois disso você vai ver que é gostoso, que é divertido você fazer essa brincadeira, e você vai se sentir mais solta, mais confiante e ainda mais criativa, porque você vai olhar os pontos, você já vai imaginar: olha, dá pra fazer tal coisa, olha, dá pra... a sua imaginação vai começar a dar sinais de que ela tá lá latente, tá lá esquecida, mas é só você dar um pouquinho de crédito pra ela, é só você dar um pouquinho de estímulo que ela vai aflorar e vai te trazer grandes possibilidades de ideias. Retalhinhos está me solicitando para participar. Se você quiser, manda só de novo, manda só um ok, que eu te chamo, porque às vezes a gente bate sem querer e daí eu te coloco numa saia justa, tá? Como vocês, a maioria das minhas meninas ainda estão começando a navegar nos mares digitais, eu uso esse recurso para pedir para solicitar mais uma vez, tá bom? Ok, vamos lá então?
Vou falar com a. Eu não sei qual é o seu nome. Vamos ver? Oi. Tudo Oi. bem? Tudo bem? Tudo bom e você? Tô adorando. A minha amiga que mandou para mim esse vídeo, eu achei bem legal, porque eu também sou professora de patchwork Ai, que e legal. tô achando essas explicações maravilhosas. Tem que conhecer a máquina, tem que traçar a linha, tem que, né? É muito bom, Onde você né? é? Eu sou de São Paulo, Guarulhos. E você? Sou de Votuporanga, São Paulo, interior de São Paulo. Qual o seu nome? Porque eu não consigo ver, só aparecem retalhinhos pra mim. Ah, Retalhinhos da Rua. Meu nome é Rosana. Oi, Rosana, prazer. É muito bom Prazer. mesmo, porque o que eu percebo é assim, existe muita dúvida se é possível, se você nunca costurou fazer patchwork. E quando você olha um parâmetro errado, você às vezes acha que uma coisa é muito mais difícil do que de fato é, né, Rô? E você entender a sua jornada, entender onde você tá e como você faz para chegar, faz você perceber que sim, é possível você, sem nunca ter costurado, você fazer patchwork. Você precisa primeiro saber onde você tá e o que você precisa fazer. E o primeiro passo é conhecer a sua máquina de costura. Não tem como. Tem muita gente que não sabe passar a linha e quer fazer patchwork. Não é que você não consegue, você fica muito dependente de sempre alguém preparar a máquina para você, sempre alguém deixar tudo pronto e definitivamente você não cria autonomia. E o patchwork, ele, entre outras coisas, é uma arte que desperta a criatividade, que faz a gente ter uma rotina mais tranquila, que faz a gente ter uma vida mais equilibrada, né, Rô? Porque você senta na máquina de Verdade. costura, é uma terapia, não é não? Você esquece do mundo, né? É muito bom. Então, é preciso que você saiba se encontrar para saber qual que é o próximo passo. Porque senão você vai dando passos maiores do que a perna ou passos fora de ordem e a conclusão é você ter um trabalho ruim e acreditar que é porque você não sabe costurar que você não faz patchwork. É a nossa maior crença limitante das nossas alunas em relação ao patchwork, né? Como é que você chama? Eu chamo Mariana, mas todo mundo me conhece como Nana. Mariana. Então todo mundo me chama de Mariana, Nana. eu vou ter que sair do ao vivo, porque vai chegar a fisioterapeuta para cuidar do meu pai. Meu pai é acamado, tá? Mas depois eu vou continuar assistindo sua live, Tá bom? certo. Tá bom, Rô. Muito Boa obrigada, sorte, viu? tudo de bom. Obrigada pela Tudo de bom. contribuição. Obrigada. Beijo. Imagina. Beijo, boa sorte Obrigada. na sua trilha. Obrigada Tchau. pra nós. Obrigada. Obrigada. Tchau. E é isso, meninas. Na verdade, o que eu quero mostrar pra vocês hoje, o que eu quero que vocês sintam presente hoje é isso, que é possível mesmo costurar, é possível que você nunca tenha sentado na máquina de costura e faça trabalhos lindos. Nós temos alunas que fazem trabalhos assim incríveis que nem elas acreditaram que era possível. Por quê? Porque sabem exatamente como começar e como trilhar essa jornada para que tenha uma expectativa real, tá bom? Então eu vou deixar essa dica para vocês, essa sacadinha para vocês de como começar a conhecer a sua máquina, começar a ter habilidade na sua máquina. E se você tá nessa jornada comigo e quer seguir essa dica, depois manda pra mim a foto, posta a foto e me marca pra eu acompanhar a sua evolução e entender se a sacada fez qual que foi o efeito que ela teve pra você, tá bom? Hoje nossa conversa foi sobre saber costurar e patchwork, e se você quer aprender, se você quer começar essa jornada, eu vou te dar uma dica. Chama uma amiga para assistir junto com você. Faz igual a amiga da Rô que mandou um link para ela. Manda um link para uma amiga, assiste junto. Depois vocês têm como debater o assunto. Depois a conversa fica mais produtiva. E você vai ver que andar com alguém, andar acompanhado é muito melhor do que andar sozinho. Então fica mais uma dica para vocês. Acompanha todos os dias às 8h30. Chama uma amiga para acompanhar com vocês. É de segunda a sexta-feira
Eu transmito tanto pelo Instagram, também pelo Facebook. Eu vou tentar transmitir pelo YouTube também, mas eu tô acertando a questão técnica para isso. E é isso, meninas. Amanhã a gente se vê. Vou aproveitar e fazer o convite para vocês entrarem na Turma da Nana, que é meu canal no Telegram. É fácil, você baixa o Telegram, é gratuito, é oficial e é seguro. Baixando o Telegram, você procura Turma da Nana, vai lá, se inscreve. Eu deixo sempre uma sacada. Lá a gente aprofunda essa discussão, entre outras coisas. Eu deixo alguns materiais alternativos. Enfim, para quem quer começar a fazer patchwork e ter uma vida criativa, esse é um bom caminho. Um beijo, beijo da Nana e até amanhã às 8h30 da manhã. Conto com vocês.